Bom, esse mês nós vamos, não sei se é o mês todo, mas pelo menos os primeiros domingos do mês, nós vamos aprender, estudar o livro de Jonas. Teremos uma série de mensagem. O tema da série é a obstinação humana e a misericórdia de Deus. A obstinação humana e a misericórdia de Deus. Nós vamos aprender hoje, primeira parte do livro de Jonas. Abra lá sua Bíblia. No livro de Jonas, está lá no Antigo Testamento. Se você quiser começar lá do Velho Testamento de Mateus e um pouquinho para trás, você acha. Dá uma procurada lá. Livro de Jonas. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Obrigado. Amém? Você está achando? Está difícil aí para achar? Está fácil? Jonas, capítulo 1. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Mateus, antes de Malaquias, um pouquinho para trás aí. Se você quiser, esse mês aí, estude esse livro, leia esse livro, seja antenado para aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias. Amém? É mais fácil contra Salmos, né? Jonas está mais difícil de achar. Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonatas fugiu do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, desceu à cidade de um navio que se destinou Porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Feche teus olhos, faça sua oração, peça para Deus falar com você, fale com Deus. Senhor, fale comigo, Deus. Fale comigo. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero compreender a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Que nessa série de mensagem, nesses encontros, Pai, nesse de julho, nós possamos nos aprofundar em conhecer aquilo que o Senhor quer de nós e espera de nós. Fala com meus irmãos, Pai. Abre o coração de cada um. Quebranta o nosso coração. Abra a nossa mente, Pai. Que seja repreendido, Pai, todo engano, toda mentira, toda barreira. Que nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Aquele que está ouvindo aqui hoje, aquele que vai ouvir depois, assistir depois. Que o Teu Espírito Santo venha fazer uma grande obra de transformação. Não permita, ó Deus, que eu venha falar aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, mas que o Senhor venha usar a minha vida como um profeta, Pai, para a glória do Teu santo nome. Fala com o Senhor, fala conosco, Pai, através da minha vida. Revela a Tua palavra a nós, Pai. Nós precisamos, Senhor. Te pedimos também, Pai, que a Tua revelação, a revelação da Tua palavra nunca falte aqui neste lugar, Pai.
Que a tua palavra seja pregada, seja ensinada, seja vivida. Que a tua palavra seja obedecida por nós, Pai. Levante aqui, Senhor, pessoas que estudam a palavra, que leiam a palavra, que vivam a palavra, que preguem, que proclamam a palavra, Pai. Abençoe, Senhor, cada um que prega aqui neste altar, Pai. Que seja um instrumento do Senhor, que seja um profeta, uma profeta, Pai. Alguém que possa, Senhor, revelar as Escrituras ao teu povo. Que a tua palavra seja pregada, anunciada em todo lugar, Pai. Abençoa cada igreja do nosso Brasil, do mundo. Que cada lugar o teu evangelho seja anunciado, Pai. Que o Senhor venha levantar pessoas para anunciar a tua palavra a todos os povos, Pai. Que todos os povos venham adorar através da proclamação da tua palavra. Nos levante, Senhor, para anunciar o evangelho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O tema da palavra de hoje é o conflito. Nós vamos ver aqui nesses primeiros capítulos, nesses primeiros versículos de Jonas, o conflito de alguém que recebe uma ordem de Deus. O tema da série é a obstinação humana e a misericórdia de Deus. Enquanto eu estava lendo o livro de Jonas, enquanto eu estava estudando o livro de Jonas, eu consegui me enxergar um pouco nesse profeta. Enxergar também cada um de nós nesse profeta. E enxergar também o quanto que Deus ele age, o quanto que Deus ele faz. Enquanto eu estava lendo, eu pedi para Deus agir na minha vida, assim como ele agiu em Nínive, assim como ele agiu em Jonas, assim como ele sempre está agindo no decorrer da história. E eu percebi o quanto que nós somos obstinados, teimosos. Ser obstinado é ser teimoso. É colocar uma ideia na cabeça e não querer tirar. É não ouvir ninguém. É não dar atenção a ninguém. É acreditar naquilo que está em você, mesmo você sabendo que está errado. Nós vemos aqui um homem obstinado, teimoso. Mas nós vemos aqui um Deus de graça, um Deus misericordioso para com este homem e também para com aquela cidade. Um Deus que talvez nem precisaria se preocupar. Poderia também chamar outra pessoa além de Jonas, mas foi Jonas que Deus escolheu. Muitas vezes nós queremos fugir de Deus, nós queremos transferir para Deus a nossa tarefa, o nosso chamado. Só que aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus chamou para você fazer, é você que deve fazer. É você que deve fazer. Nós tentamos encontrar diversas justificativas para fugir do chamado de Deus. Só que aquilo que Deus nos chamou, somos nós que precisamos cumprir. Somos nós que precisamos fazer. Deus chama Jonas para pregar em uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria, uma grande cidade, um grande estado, dominador, cruel, sanguinário, inimigo de Israel. Um povo pecaminoso, um povo sem perdão. Se vocês já assistiram aqueles filmes medievais, e enquanto eles matavam, invadiam algum povoado e deixavam os corpos em estacas pendurados, esse povo era assim. Era um povo poderoso, que queria dominar, mas um povo muito cruel. E Deus chama Jonas para pregar naquela cidade. Deus chama Jonas para ir lá e anunciar ali o pecado àquele povo. Jonas, ele discorda de tudo aquilo. Ele sabe o que Deus vai fazer ali. Por isso ele
é obstinado. Por isso ele decide fazer o contrário. Por isso ele decide seguir o próprio caminho. Quantas vezes nós somos como Jonas, obstinados, queremos seguir os nossos próprios critérios, queremos fazer as nossas próprias escolhas, somos desobedientes muitas vezes. Só que a grande questão aqui não é Jonas, a grande questão aqui não é Nínive, a grande questão aqui não é a baleia, o peixe, o grande peixe, chame do que você quiser. A grande questão aqui é a ação de Deus na vida de Jonas. É a ação de Deus na vida de Nínive. É a ação de Deus na vida de toda a criação, de toda a humanidade. Nós vemos um Deus amado, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que faz. Só que também nós nos vemos, diante dessa grande obra de Deus, nós nos vemos obstinados, teimosos, desobedientes e muitas vezes nos afastando, querendo nos afastar dessa grandiosa graça e misericórdia de Deus. Nessa primeira parte, nós vamos perceber quanto que é conflitante para nós, homens, mulheres, pessoas obstinadas, a ouvir a voz de Deus. Vamos começar lá no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra do Senhor veio a Jonas. E aqui eu começo a ver Deus agindo. Aqui eu começo a ver Deus agindo. O grande protagonista do livro de Jonas, Deus. Ele começa falando. A palavra de Deus veio até Jonas. Como eu clamo para Deus falar comigo. Como eu clamo para a palavra de Deus vir até o meu coração. Como nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem falado com você. Deus tem falado através de pessoas. Deus tem falado através de situações. A palavra de Deus está vindo até nós. A palavra de Deus está vindo até nós. O que nós precisamos fazer? É estar atentos. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Existem muitas vozes falando conosco. E muitas vezes nós temos dado mais ouvidos a essas vozes do que a voz de Deus. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de alguém que está disposto a ouvir a voz de Deus. O nosso estilo de vida não está condizente com o estilo de vida de alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Quando Samuel, ainda no início do ministério, estava lá, e Deus chamando Samuel, e Samuel se confundia, pensava que era o profeta Eli, e não era, era Deus chamando. E aí ele fala assim para Samuel: Samuel, vai lá se deitar, se deite lá. Quando você ouvir de novo, fala assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eli fala para Samuel: Samuel, você precisa desenvolver um estilo de vida ao ponto de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Nós não estamos ouvindo. O seu estilo de vida precisa ser: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva
ouve. Senhor, hoje eu levanto em mais um dia. Hoje mais um dia começa. Fala, Senhor. Fala que o teu servo. Fala, Senhor, que a tua serva está ouvindo. Em nossa obstinação, nós não estamos dispostos a ouvir a Deus. Nós estamos ouvindo a nossa preocupação. Nós estamos ouvindo os nossos medos. Nós estamos ouvindo os boletos. Estamos ouvindo as propagandas. Nós estamos ouvindo nossos amigos. Nós estamos ouvindo as pessoas. E nós não estamos ouvindo ao Senhor. Deus tem falado com você. Deus tem falado com você. Deus tem falado com você. É tempo de você entender isso. Ir para o seu quarto e falar: Senhor, fala que agora eu estou ouvindo. Que tipo de vida você está vivendo? De que forma você está vivendo? Como é que você tem escutado a Deus? Como é que você tem se colocado para Deus falar com você? Eu lembro quando eu era criança, tinha aquele hino do cantor cristão. Não vou cantar aqui porque não tenho esses atributos como alguns colegas meus. Mas fala, Senhor, que o teu servo ouve, não tem? Vocês lembram? Né? Eu tenho vontade de cantar aqui, mas não posso, não sei cantar. Mas procura lá depois, cantor cristão, não sei se esse é o título da música, mas fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O quanto que nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Irmãos, Deus está falando. Só que a palavra de Deus, ela vem com uma ordem. Toda ordem divina, toda ordem de Deus exige uma obediência. A palavra de Deus, ela vem com uma ordem. Nós estamos numa época em relativizar muitas coisas. E nós estamos relativizando a ordem de Deus. Nós estamos relativizando a palavra de Deus. Nós estamos tentando negociar a palavra de Deus com os nossos próprios interesses. A ordem de Deus, ela vem para ser cumprida. Aí você fala: nossa, Cláudio, mas é legalismo agora? Quer dizer que eu tenho que ser aquele bonequinho que obedece, obedece? Sim, Senhor, não, Senhor. Irmãos, é muito mais do que isso. Não é disso que eu estou falando. Quando a palavra de Deus vem para ordenar, a palavra de Deus, ela vem para transformar e restaurar. Quando ele disse: haja luz, a luz se fez. Tudo que Deus disse, ordenou, se criou. E depois ele olhou e falou: isso é bom. Tudo que Deus faz é bom. Quando eu vejo um dos meus filhos indo para um caminho que eu vejo que não vai dar certo, eu falo: não, você não vai fazer isso. É uma ordenança que me aponta para um melhor caminho. É uma ordenança que quer me tirar de um caminho da destruição. É uma ordenança que quer me colocar em um caminho de criação e de restauração. Irmãos, a palavra de Deus sim vem com uma ordem. Sim, nós devemos obedecer. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós abrimos o caminho para a restauração, para a transformação, para a criação de tudo que é bom. Quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos a porta para a destruição.
Quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos a porta para a morte. Quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos a porta para viver uma distorção de tudo que Ele tem para a criação. A gente gosta de cantar do melhor de Deus, faça o melhor vai vir. Só que nós precisamos entender que para isso nós precisamos nos submeter à ordem divina, à ordem da palavra de Deus. Qual conflito você está? E você sabe a decisão que precisa tomar, mas tem tentado negociar ou relativizar ou justificar alguma coisa. Obedecer a Deus é o caminho para a vida. Obedecer a Deus é o caminho para a restauração. Obedecer a Deus é o caminho para viver o reino dele na sua vida. Por isso que não é um legalismo. Não é um legalismo. Não é uma religião dogmática que vai te impor algumas coisas. É um caminho. É um caminho. É um caminho para você viver. Se você quer viver esse melhor na sua vida, obedeça a palavra de Deus. Muitos de nós estamos esperando esse melhor vir. Talvez num cavalo branco, talvez num anjo de luz, talvez em várias coisas caindo do céu. Quer que esse melhor venha? Obedeça a palavra de Deus. Diariamente, obedeça a palavra de Deus. O Evangelho, irmão, ele é simples. A gente tem mistificado demais o Evangelho. E com isso nossa expectativa tem se distanciado da graça, do amor e do poder de Deus verdadeiro. Quer viver o melhor de Deus nas coisas simples da sua vida, nas escolhas simples? Obedeça. A cada caminho você vai ver o melhor dele sendo feito na sua vida. A cada decisão, a cada escolha, a cada atitude. Você ora aqui e fala: Senhor, me dê o teu melhor, faça o teu melhor. Erga a sua mão aí, o pastor ora por você. Agora sim, chega no seu dia a dia, todas as decisões contrárias à palavra de Deus. Todas as escolhas e atitudes longe do propósito de Deus. E aí depois fica frustrado: Senhor, cadê o teu melhor, Senhor? O Senhor não me deu. Qual caminho você tem escolhido? Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Nós precisamos desenvolver um modo de vida que esteja disposto a ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado conosco com uma ordem. E essa ordem precisa ser obedecida. Agostinho falou uma vez assim: se a gente crê somente naquilo do Evangelho, só aquilo que nos atrai, só aquilo que nós gostamos, não é a Deus que você ama, é a si mesmo. Você não ama a Deus, você ama a si próprio. Porque se você ama a Deus, você obedece por inteiro. Você recebe o Evangelho por inteiro. Você se entrega por inteiro. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra de Deus, irmão, ela vem com conteúdo. A palavra não é vazia. A palavra de Deus não vem confusa para nós. Talvez, se você não entende em um momento, mas quando é Deus, Ele nos faz entender. A palavra de Deus vem de forma clara. E ela pode vir até contra a nossa vontade. E contra aquilo que nós julgamos por certo. Deus, como assim? Eu vou pregar para Nínive.
Como assim? Irmão, nesse ponto a gente consegue entender Jonas pregar para Nínive, falar para aquele povo, Nínive sabendo que Jonas sabendo que Deus era um Deus de misericórdia, e para Jonas, não, aquele povo merece morrer. Quantas vezes nós agimos assim? Deus vem com uma ordem e nós questionamos. Só que a grande questão aqui, irmão, não é o meu critério, não é o seu critério, não é o que você acha, não é o que eu acho, é o critério de Deus, é o critério da palavra de Deus. Que difícil para nós entender isso. Que difícil entender para nós que o critério é de Deus. Nós estávamos na penúltima vigília falando disso. Inclusive o Renato ministrou, também falou sobre isso. Uma parte sobre isso. Onde nós queremos julgar de acordo com os nossos próprios critérios. Ah, eu acho muito injusto aquela pessoa fazer tudo errado na vida. E aí no último segundo de vida dela, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador e é perdoada. Eu não concordo com isso. Irmão, sua opinião não vai mudar em nada a graça de Deus. Sua opinião não vai mudar em nada o amor de Deus. Não é por este homem, não é por mim, não é por você. É pela graça de Jesus Cristo. É pelo que Jesus ele fez. É pelo que Jesus ele fez. Nós temos utilizado os nossos próprios critérios para julgar, para opinar, para dizer, ou até para querer conduzir Deus em oração. Nós queremos conduzir a Deus para fazer aquilo que nós julgamos por certo. Que prepotência a nossa. Irmãos, quando Deus chega até nós com esta ordem, e muitas vezes esta ordem vem contra a nossa vontade, é esperado de nós uma ação. A palavra de Deus, que vem com uma ordem até nós, exige uma escolha e exige uma atitude. Jonas ali é desafiado a obedecer a Deus ou obedecer à sua própria vontade. Jonas ali é desafiado a seguir a vontade de Deus ou seguir a própria vontade. Qual que é a sua atitude diante daquilo que Deus está ordenando a você fazer? Qual tem sido a sua atitude diante da ordenança de Deus? E tem mais, no versículo 2 ainda, Deus fala para Jonas: Jonas, vá depressa. Vá depressa para Nínive e pregue contra ela. Vá depressa. A gente quer deixar para depois muitas vezes. Ah, depois eu faço. Depois eu decido. Quantos de nós estamos sendo enganados pela procrastinação? Procrastinar é saber aquilo que você deve fazer hoje e deixa para depois. Essa procrastinação nos dá uma falsa sensação que nós ainda estamos obedecendo. Só não fazemos. Quem é pai e mãe sabe. Filho, vai lá e guarda aquilo. Quando você vai ver, ele não fez ainda. O couro vai comendo, vai? Ah, moleque, havaianas de pau nele. Não vai? Porque quando você manda, não é para esperar acabar. Agora tem a desculpa do jogo online, né? Não dá porque o jogo é online. Não é verdade? Agora
Os filhos aí tem uma saída, o jogo é online. Não posso, senão eu morro. Não dá, né? Só que para nós não tem esse jogo online, offline. Eu mandei, é para ser feito agora. E nós, os filhos falam para nós, não, eu não desobedeci, eu só não fiz ainda. Ah, meu filho, você está desobediente sim, vai lá, sai desse jogo e pega o prato e coloca dentro da pia. E agora vai lavar tudo como castigo. E nós, irmãos, e nós agimos muitas vezes dessa forma com Deus. A gente sabe o que precisa fazer, Deus já ordenou. E a gente tem uma falsa sensação que está tudo bem. Não, não está tudo bem, filho. É para ser feito, já era para ter sido feito há muito tempo. Se levante e faça aquilo que Deus ordenou. Não dá para a gente ficar parado. Não dá para a gente ficar sentado. Não dá para ficar pensando muito. Irmãos, de novo relembrar aqui a pregação, tempo de semear. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de graça, é o tempo de misericórdia, é o tempo de salvação. Estamos num ano aceitável. Este é o período de você tomar posse das promessas, da palavra de Deus, de tudo que Ele tem chamado para você fazer, porque Ele está agindo. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. É hoje, este é o tempo de você se levantar e ficar debaixo da ação divina. Este é um ano aceitável. Este é o dia que Deus separou. Essa é a época que nós estamos vivendo. Por isso, vá depressa. Você está pensando o quê? Qual que é a sua dúvida? Qual que é o seu questionamento? Irmãos, tem pessoas que estão orando para confirmar aquilo que já está escrito na Bíblia. Talvez esse cara está orando para Deus mudar. Deus, abre uma brecha na Bíblia, por favor. Só por minha causa, Deus. Por favor, abre essa brecha na Bíblia. Não dá. Não dá. Não dá. Isso não é ruim para você, filho. Essa ordem é para restaurar a sua vida. É para restaurar o seu casamento. É para restaurar a sua vida espiritual. É para restaurar a sua vida emocional. Você como pai, você como mãe, quando ordena o seu filho, não é para o mal não. Você quer tirar o seu filho do caminho ruim. Deus está ordenando, está difícil, está doendo. É duro obedecer a Deus. Mas depois de tudo Ele olha e fala, é bom. E você vai ver, Deus, obrigado. Porque hoje eu vejo que aquilo que o Senhor fez na minha vida é bom. Obrigado, porque eu decidi obedecer e eu vejo que valeu a pena. Vale a pena obedecer ao Senhor. Então vá depressa. Não demore. Não procrastine. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio para se destinar àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir ao Senhor, para fugir do Senhor. Diante desse conflito entre fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus, Jonas se entrega à sua obstinação. Ele decide fugir. Ele decide ir para longe. Ele decide se afastar.
Jonas se afasta, foge da presença de Deus. Irmãos, nós fugimos da presença de Deus quando decidimos não fazer a vontade dele. Nós fugimos da presença de Deus quando decidimos não fazer a vontade dele. Quer ficar perto de Deus, quer estar perto dele, faça a vontade de Deus. Jonas foi para Tarsis. Jonas foi para outra cidade. É muito interessante que muitas vezes nós falamos assim: eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Claro, você está certo. Mas também existem lugares específicos que Deus quer que você sirva. Por isso, o ponto de ouvir a voz de Deus é fundamental. Porque talvez Deus quer que você fique em um determinado lugar e o seu coração está em outro lugar. Ou talvez você está em um lugar e Deus quer que você vá para outro lugar e o seu coração está em um lugar onde o coração de Deus não está. E você diz: mas eu consigo servir a Deus em qualquer lugar. Claro que consegue. Só que existem momentos específicos para isso. Existem momentos específicos para isso. E naquele momento não era para Jonas ir para Tarsis. Era para Jonas ir para Nínive. Jonas foi para outro lugar. É muito importante nós entendermos isso. Que até o espaço geográfico tem a ver com o propósito de Deus. Até para isso nós precisamos entender: Senhor, aonde o Senhor quer que eu fique? O que o Senhor quer que eu faça? Jonas vai lá para aquele porto e encontra um navio. Uma vez eu li em algum lugar, não me lembro, ele falou assim a respeito desse versículo: quando a gente quer fugir do Senhor, o diabo providencia até um suporte, um transporte. Quando você quer fugir de Deus, o diabo até providencia um transporte. Eu até imaginei assim, muitos de nós, crentes, quando a gente está orando e vê uma porta aberta e falamos: é de Deus. Eu imaginei Jonas olhando para aquele navio: é de Deus que eu fuja. O navio apareceu. Eu estou querendo fugir, eu quero sair dessa. Eu chego aqui, o navio aparece. É de Deus. Quantas vezes nós fazemos assim? Queremos tanto uma coisa, que quando as coisas vão acontecendo, confirmamos: é de Deus. Pastor, só pode ser de Deus. Eu estava precisando de uma namorada. Achei. Ela é da igreja, filho? Está firme na fé? Não, não é. Mas eu estava precisando e ela é mais bonita da escola. Só pode ser Deus para fazer ela se apaixonar por mim. Só pode ser Deus. E aí depois de um tempo... que tudo é de Deus.
queremos tanto, que divinizamos tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. Pode dizer isso, né? E aí nós queremos afirmar a nossa obstinação. Tudo contra a vontade de Deus. Quantas vezes nosso dinheiro é mal administrado para se afastar dos propósitos de Deus? Irmão, seu dinheiro tão suado, como é difícil ganhar. Imagina, ainda mais o seu próprio dinheiro. Você trabalhou, se esforçou, está pagando para se afastar dos planos de Deus. Está pagando em uma coisa para sustentar um vício. Está pagando para algo que vai fazer mal ao seu corpo. Está pagando para um lugar onde vai te afastar dos propósitos de Deus. Está pagando, está investindo, está trabalhando para se distanciar de Deus. Você sabe que tem pessoa que quando está desempregado, está aqui na igreja, arruma um emprego, ninguém nunca nem viu, nem o rastro dele. Pegou o dinheirinho dele, a bagagem dele, aí foi para longe. Eu acho que era melhor ficar sem o dinheiro. Eu acho que era melhor ficar sem o dinheiro. Como é que você tem administrado as suas finanças? O seu recurso tem ido para onde? O seu recurso está indo para onde? E assim Jonas embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Talvez na cabeça de Jonas, como nós, obstinados, eu vou, porque não tem jeito, não tem mais saída. Não, isso que Deus está falando não existe. Porque muitas vezes nós vemos a situação como se não tivesse mais saída, como se não mais fosse possível mudar, e a gente decide optar por aquilo que nós estamos vendo, sendo o mais provável, e não é, e talvez na cabeça de Jonas eu estou dizendo eu vou, porque não tem nada a ver, Deus está viajando aí, não, isso não é certo, eu vou para lá, talvez ele mude de ideia. E muitas vezes nós desobedecemos e colocamos coisas na nossa cabeça. Agora é o meu trabalho, agora é minha escola, olha, agora eu estou com problemas pessoais, olha, agora é isso, olha, agora não dá. E você está fugindo. Só que na sua cabeça é problemas, na sua cabeça é escola, na sua cabeça é trabalho, na sua cabeça tem um monte de justificativa. Só que o fato é, você está se distanciando de Deus. O fato é, você está ficando longe de Deus, por tantas justificativas que você tem colocado. Nesse conflito, onde Deus chama você, como você tem respondido a Ele? Obstinado, seguindo a sua própria vontade, ou querendo fazer a vontade de Deus? Eu não sei você, mas eu me enxergo nesse cara aqui. Eu me enxergo no Jonas. Porque muitas vezes o meu eu fala muito alto. A minha vontade fala muito alto. Encontramos argumentos para justificar nossas ações. Justifico tudo. Tudo. Mas eu percebo aqui nessa história que Deus está agindo.
que Deus está trabalhando. E o meu conflito é entregar a minha vida para Deus, para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus Ele quer fazer. Então Deus chamou Jonas para fazer parte da história que Deus estava escrevendo. Deus chamou Jonas para fazer parte daquela história. Qual foi o problema de Jonas ali? Não enxergar na perspectiva de Deus. Ele enxergou na sua própria perspectiva. Ele não olhou com os olhos de Deus. Ele olhou com os próprios olhos. O meu convite para você hoje, o meu pedido, eu rogo a você, olhe na perspectiva de Cristo. Olhe na perspectiva da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Parar de olhar com os nossos próprios olhos e olhar com os olhos de Deus. E olhar com os olhos de Deus. Diante do conflito que você tem passado, com qual olhar você tem visto essa situação? Talvez com seus olhos não tem saída, não tem sentido, não tem nem porquê. Talvez você nem acredita que Deus pode curar a sua vida. Talvez você nem acredite que Deus pode restaurar seu casamento, a sua família, a sua vida. Talvez você nem acredita que merece. Concordo, você não merece, eu não mereço. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, é por Ele. É por Ele, é de graça. Não se preocupe, nós não somos merecidos, mas é graça. Pela graça Deus chama Jonas. Pela graça Deus quer restaurar Nínive. Pela graça Ele me chama. Pela graça Ele chama você. Ele chama você. Pela graça Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer salvar o seu filho. Ele quer salvar a sua vida. Vamos orar. Fique em pé. Ora ao Senhor. Qual é o seu conflito? Qual que é o seu conflito diante do chamado de Deus? Qual que é o seu conflito? Fale com Ele. Fale com Ele. Esse é o ano aceitável. Esse é o ano aceitável. É o tempo de cura. É o tempo de restauração. É o tempo de transformação. É o tempo de salvação. Senhor, vem agir em cada vida, ó Pai. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que tem agido, que tem transformado, que tem curado. Senhor, levante cada um de nós aqui. Não somos merecedores, somos obstinados, somos teimosos, usamos critérios errados. Mas Senhor, nesta noite nós te pedimos, nos ajude a olhar com os teus olhos, nos ajuda a sentir com o seu coração, ó Pai. Nos ajuda a entender que a tua vontade, a tua ordem é a melhor para mim, é a melhor. E por mais que eu aqui dentro, eu estou teimando, Pai, hoje nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Fazer aquilo que o Senhor quer. Oh Deus,
Oh, Senhor, restaura, Pai. Restaura. Passe a olhar como Deus olha. Passe a enxergar como Deus Ele olha. Veja com os olhos de Deus. O Deus que na criação, no início da criação, não tinha nada. E de lá Ele fez tudo. Talvez na sua vida você não enxergue nada, só escuridão, só escuridão. Mas Jesus veio para dar luz à sua vida. Jesus veio para curar a sua enfermidade, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Renove a sua aliança com Deus essa noite. Renove a sua aliança com Deus essa noite. E viva aquilo que Ele tem para você. Abandone os seus pensamentos. Abandone os seus sonhos. Se entregue pela fé. Se entregue pela fé. Se entregue pela fé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, restaura as famílias, restaura as vidas, restaura o relacionamento contigo, restaura, Deus, restaura, Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Você sabe o seu conflito. Você sabe o seu conflito. Erga a sua mão. Eu vou orar onde você está. Você sabe do seu conflito. Você hoje sabe a saída. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor. Fale com Ele. Ele está aqui. Faça a sua oração. Ore ao Senhor. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, o teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti,
entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Você que tinha estendido a mão, erga sua mão novamente. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada mão estendida. Venha sustentar, fortalecer, que a tua graça, os teus propósitos sejam cumpridos em cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Vá na paz de Cristo.